pode ser maior a apresentação, eu acho. Pode ser maior, você acha? Não sei o que o pessoal acha. Acho que pode deixar o candidato um pouco livre, né? É. 3 minutos é bom. De 3 a 5, vai. Pra também não ficar cansativo. Gente, em primeiro lugar, boa noite. Meu nome é Carla. Eu moro na comunidade Jardim Edith já tem 8 anos, só que a gente foi retirada e depois voltamos pra lá novamente. Então, tipo assim, eu sou iniciante, tá? Eu tô sendo um bebê, porque, tipo assim, eu nunca me interessei pela carreira política, só que, tipo assim, eu penso num amanhã melhor com a colaboração de todos. Pode falar mais. Pode falar mais. Fala um pouco. Era a minha apresentação, mas eu não Te sugerir algo? Ela fica ao lado da Ponte Estaiada. No, es para que un poco se explique un poco más justamente. Contar um pouco mais do que é Jardim Edith, do que significou a O luta. Jardim Edith, ela era uma comunidade que, quando ela se iniciou, ela não tinha muito valor em terreno, então começaram a construir a marginal, vieram os prédios, né, de grandes empresas, né, e grandes construtoras. Aí o que aconteceu? Então, tipo assim, era um lugar totalmente desvalorizado. Pelos meados, mais ou menos, de 95, 96, foi onde entrou a lei das ex. E lá foi contemplado por uma lei ex, uma luta muito grande para poder conseguir para que lá fosse uma ex. Então lá se denominou as ex, que quando o antigo prefeito, o senhor Gilberto Kassab, quando chegou na época de 2003 a 2005, ele entrou na prefeitura, quando chegou, queria retirar os moradores devido ao valor do terreno ter sido valorizado para negociar com a empresa. O que aconteceu? A gente em 2005 sofremos um incêndio, aí onde muita gente da comunidade se desmanchou para a periferia, outros preferiram carta de crédito, outros preferiram outras moradias em outros bairros. Então, tipo assim, aí novamente batemos o pé e continuamos lá, não se deixamos abater. Quando foi em 2007, a gente sofreu o segundo incêndio. Aí, a partir do segundo incêndio, a prefeitura achou que o incêndio seria criminoso, por causa que a gente queria estar recebendo e não era essa a intenção, né? Foram coisas de pais que esqueceram as crianças em casa e crianças sabem como é que é. Então as crianças estavam com vela acesa porque tinha acabado a energia e acabou pegando fogo na cortina e onde se cedeu esse incêndio. Aí o que aconteceu? A prefeitura fez o cadastro, viu quem estava lá de 2005 e permaneceu. Aí foi onde se cogitou de não se construir lá no terreno. Então foi aí para onde a gente já estava na justiça desde 2005, querendo que lá fosse construído. Então foi uma batalha judicial muito difícil, uma luta muito grande entre o nosso líder comunitário, o senhor G. Alonso, né? E foi como a gente conseguiu ficar lá e está lá hoje a moradia, a coisa mais linda. Para quem quiser conhecer, as minhas portas estão abertas. A gente só pegar no telefone que eu convido todo mundo. Né? Nem que seja entrar um, sair outro, estou à disposição. Estou feliz, muito feliz por estar lá, né? Porque, tipo assim, todo mundo sabe que quando você mora assim numa denominada comunidade, que antigamente o pessoal dizia favela, às vezes lá também tem gente ruim, mas também tem gente boa. Então quando você se fala assim, eu moro em tal lugar, é um barco de madeira. Então muita gente não vê a pessoa pelo aquilo que a pessoa é, mas sim pelo aquilo que a pessoa representa, pelo aquilo que a pessoa está vestida. E não é bem assim, gente. Às vezes tem pessoas aí que às vezes não tá andando bem vestido, mas é um grande representante. Muito bem. Agora, Cecília. Vamos lá, meu nome é Cecília Lutufo, né? Eu participo dessa questão política já há alguns anos, desde meus 17 anos, né? Mas eu venho de uma família bem politizada, né? Meu pai, ele é extrema esquerda, assim, radical e tudo, e ele sempre trouxe esse pensamento político para dentro de casa. A gente, eu, meus irmãos, a gente acabou se tornando uma família bem questionadora e ativa nessa questão política, né? Quando eu tinha 17 anos, eu fui participar do impeachment do Collor, como todo mundo, e estava lá cheia de emoção por conta de todas as denúncias de corrupção. E na adolescência, na idade, né, resolvi pintar o meu rosto de fora, Collor, né, e acabei saindo na primeira página da Folha, e essa foto virou uma foto símbolo do movimento contra o Collor.
E eu acabei virando uma certa porta-voz do movimento, né? E isso exigiu que eu me colocasse numa posição de responsabilidade. Então eu comecei a perceber que a minha fala, o que eu pensava, tinha que ter uma reflexão mais profunda, um cuidado maior. Isso me exigiu muito, até porque eu era uma pessoa muito tímida, né? Então eu tive que aprender até a me colocar, assim. Enfim, comecei a ser chamada para me envolver em vários setores e fui com a cara e com a coragem. Então eu participei de muitas frentes, né, desde essa idade. No ano 2000 eu juntei umas amigas e fundei uma organização que é o Instituto Kairos, que trabalha a educação e o consumo responsável. Eu me formei em administração de empresas, né, e o consumo responsável veio como uma resposta até para tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, que era justamente como vender, como influenciar, como gerenciar grandes negócios, enfim. E eu quis ir para o lado do universo disso, fundei essa organização, que é viva até hoje. Depois eu também, em 2008, quando a minha filha ela quis fazer o aniversário dela numa praça, eu acabei me envolvendo, criando um movimento chamado Movimento Boa Praça. Ela quis fazer esse aniversário e a praça estava detonada. Eu disse para ela que era muito difícil arrumar a praça. Eu ofereci para ela, se ela abrisse mão de ganhar presentes, que talvez fosse possível. No caso, ela topou, né? Então virou uma empreitada de mãe, né, e de cidadã. A gente conseguiu recuperar essa praça e a coisa foi crescendo de uma maneira que hoje a gente tem um movimento grande atuando na cidade, que é o Movimento Boa Praça, né? No final das contas, por conta do movimento, eu comecei a participar muito de perto da subprefeitura da Lapa, de Pinheiros, comecei a conhecer muito das subprefeituras. Eu também abri uma pizzaria 1 ano e meio atrás, até para tentar sobreviver, porque viver de causa é um pouco difícil. Eu tenho 2 filhos e para abrir a pizzaria eu também me envolvi bastante com a subprefeitura, me envolvi com um lado da subprefeitura bem tenebroso, né, que é esse lado dos alvarás, né, os licenciamentos, descobrir assim, coisas que não podem acontecer dentro de um espaço público, né, e isso foi mexendo comigo, né, aí até que eu resolvi me candidatar para o CADES, que é o Conselho de Desenvolvimento Social, Ambiental, Cultura de Paz, e aí eu fui eleita no CADES, sou conselheira lá também. Mas aí eu comecei a levar questões como estas, né, por exemplo, dos alvarás, da corrupção que tem lá dentro e tal, e a resposta que eu ouvi era assim, não, isso não é do CADES, isso é desse outro conselho, que é o participativo, que vai acontecer ainda. Então eu falei, bom, então eu vou também nesse outro conselho, né, eu de alguma forma me tornei uma porta-voz para a minha comunidade, para o entorno onde a gente atua no Movimento Boa Praça. Então, e também um desejo de construir uma cidade, de construir um lugar que eu percebo, assim, até no conselho, eu percebo como as coisas são feitas de forma leviana, assim, muitas vezes sem planejamento, as decisões são muitas vezes arbitrárias, e o que eu gostaria de fazer era contribuir para que a gente construísse um diagnóstico real, sabe, do bairro, que a gente conseguisse mapear os elementos, juntasse, né? Eu participei também da autoformação local primeiro durante 3 anos, e lá tinham as instituições do bairro que participavam, então tinha o GES, as escolas públicas, tinham as organizações não governamentais do bairro, enfim. Então, a minha ideia é que, a partir dessa experiência que eu tive na autoformação local também, é juntar todo esse conhecimento que se tem no território, dentro de uma plataforma, e que a partir disso, que nós criemos prioridades, e a partir dessas prioridades que a gente construa, né, uma possibilidade de ação efetiva. Né? Então, é isso. Muito prazer. Delmar. Bom, meu nome
velho é uma porcaria, mas tem suas vantagens, né? Por exemplo, fala mais alto porque o velho Eu aqui sempre não digo escuta. que velho é uma porcaria, mas tem suas vantagens. Você tem coisas boas e coisas ruins, porque você tem mais coisa para contar. Bom, eu iniciei minha vida política com 16 anos, lutando pelo petróleo nosso, campanha mobilizador do país. Uma grande campanha política. Eu entrei na universidade, fui líder estudantil, veio um golpe, a gente tentou, eu era brisolista na época, fomos derrotados, e aí eu entrei no PCdoB. E no PCdoB, depois saí achei que não era o caminho, surgiu uma dissidência, e aí eu entrei na clandestinidade. Fui trabalhar como geólogo no Mato Grosso, tentando lá criar uma resistência já no Ato 5, e aí aconteceu que a repressão veio em cima, eu tive que aprofundar a minha clandestinidade, ir para São Paulo. Eu resolvi trabalhar na fábrica. Eu participei, inclusive, dos primeiros movimentos de resistência na arma, fui funcionário da arma, como operário, sendo geólogo, na clandestinidade. E foi uma vitória muito importante porque nós ajudamos, efetivamente, a construção da democracia, a derrubar a ditadura. Já na ditadura, eu ajudei, fui um dos fundadores do PT e núcleos na organização do partido. E depois eu fui, pulando um pouco, sendo mais rápido, já estou falando demais, eu fui secretário de Vias Públicas da administração da Luísa Erondina e acumulei também a Secretaria de Obras. Terminada a gestão da Luísa Erondina, eu devo dizer que eu sou geólogo, fui também professor da Escola de Engenharia de Lins, sou aposentado. Fui consultor também na área de infraestrutura, etc. Bom, aí eu trabalhei com um companheiro ali, grande, na em Guarulhos, fui secretário adjunto de obras, depois fui secretário de assuntos aeroportuários. Aí por problema de saúde me aposentei e agora estou colaborando com os movimentos sociais. Eu, junto com a Agenda Latino-Americana, que é uma revista internacional de língua espanhola, um companheiro de Buenos Aires, talvez conheça. E temos aqui um grupinho de estudos também, coletivo Curupira, está ali o companheiro que está milita com a gente, e estamos dando apoio. Eu colaboro também com o Círculo da Cidadania, que é um grupo de padres irlandeses que fazem cursos e palestras de convívio, e tem outras, a MST também eu já ajudei, Escola Nacional Florestan Fernandes. Atualmente eu sou aposentado e ajudo os movimentos sociais. Então, venho aqui tentar dar uma colaboração, porque eu acho que nós temos que ampliar discussões políticas com o povo do bairro e trabalhar para a organização do povo. É fundamental e essencial. Essa foi a minha motivação. Venho aqui, frequento a casa, me sinto muito bem, gosto daqui, dos companheiros, então, enfim, é isso. Fidel. Fidel? Ah, fala com... Mas você está me escutando? Você está me escutando? Tem muito ventilador ligado, trabalho. E agora, está me escutando? Bom, Obrigado. meu nome é Fidel, Eduardo Fidel. Desde que eu, em um determinado momento da minha vida, eu resolvi solidificar, vamos dizer assim, a minha atuação junto às comunidades. Como eu fiz jornalismo, eu já fiz jornalismo pensando em comunicação comunitária, já pensando em jornais de bairro, como é que eu podia usar esse instrumento para fortalecer as comunidades, né? Porque eu já desde aquela época achava que o protagonismo tem que ser do cidadão, não das estrelas da política,
do mundo corporativo, esse tipo de coisa. Acabei trabalhando com o jornal de bairro, tive jornal de bairro, fiz jornal de bairro, principalmente em periferia, Zona Leste, Zona Sul. E aí, num determinado momento, eu fui convidado para fazer, porque eu trabalho com adolescente, criança e adolescente desde que eu sou adolescente, ou seja, há muitos anos atrás. Então, desde aquela época, eu tinha uma certa facilidade para me relacionar com adolescentes. E por conta de alguns acontecimentos da antiga FEBEM, me convidaram para fazer parte de uma força-tarefa, porque as pessoas não tinham informação sobre o que acontecia dentro das unidades. Muito bem, então minha função era montar um fluxo de informação, né? A gente acabou montando um instrumento que a gente chamou de ouvidoria proativa, e essa ouvidoria proativa, ela era uma ouvidoria que ouvia, conversava com funcionários, conversava com a direção, conversava com as famílias, conversava com os internos, conversava com fornecedores, e dali a gente cruzava dados e a gente tinha uma verdadeira foto das unidades. Ou seja, o sistema se provou competente para o fim a que se destinava. Mas, com as mudanças políticas e com isso e aquilo, acabou que este projeto ele durou pouco tempo. Certo? Muito bem. Foi essa minha atuação nesse projeto foi um divisor de águas na minha vida. Até ali eu defendia ferrenhamente o discurso técnico. Eu achava que através de instrumentos, através de dispositivos, a gente conseguiria mudar as coisas. Bastava mostrar a eficiência. Foi ali que eu descobri que o discurso político ele é muito, muito mais poderoso. Infinitamente mais poderoso. E foi quando eu saí dali que eu me voltei para a comunidade onde eu vivo, que é especialmente o distrito do Itaim Bibi, né? Eu sou prefeitura de Pinheiros, lógico que eu circulo pela cidade inteira, se me mandarem para a Zona Leste, para a Zona Norte, eu nasci na Zona Leste, então eu tenho um conhecimento geral da cidade, mas a minha atuação já faz aí uns 10 anos, um pouco mais talvez, tem se concentrado na subprefeitura de Pinheiros, distrito do Itaim Bibi. Nesse meio tempo, eu continuei com o jornal, especialmente lá na Zona Leste. O modelo de negócio de jornal de bairro foi ficando obsoleto. Eu tinha que vender a parte editorial para poder suprir a parte comercial. Aí chegou uma hora, parou de fazer sentido, e eu fui procurar algumas pessoas e surgiu a iniciativa local. A iniciativa local é um projeto de articulação comunitária e a gente conseguiu fazer várias coisas no ambiente que, vamos dizer assim, todos os lugares da cidade têm uma carência. O distrito do Itaim Bibi não tem carência de esgoto, não tem carência de recursos, mas tem uma carência de articulação, uma carência de participação e representatividade brutal. Para vocês terem uma ideia, dados que a gente conseguiu com a iniciativa local, 95% das pessoas que trabalham saem, moram fora, e 95% das pessoas que moram trabalham fora. Então, na verdade, é um lugar, uma terra de ninguém. E essa é a verdade, uma terra de ninguém. Muito bem. Depois disso, depois de vários projetos que a gente conseguiu emplacar, com patrocínio, tudo, através da iniciativa local, a gente vai participar pela iniciativa local da autoformação, que eu acho que pode ser talvez a melhor experiência em termos de interação e integração do conhecimento que existe dentro da subprefeitura de Pinheiros.
E por conta também de vários desses projetos, eu acabei me influindo dentro da subprefeitura, porque era necessário aprovação de alvará e tudo mais, então a gente acaba conhecendo um pouco de como funciona essa parte pública, né? Que é muito diferente da iniciativa privada, e isso pouca gente tem consciência disso e acha que o setor público pode funcionar exatamente como a iniciativa privada, e não tem como. São coisas muito diferentes. Mas isso a maioria da população desconhece. Como desconhece várias outras coisas com relação ao que é público, né? Inclusive os espaços públicos, a ocupação de espaços públicos. Como é que isso se dá? Por que isso se dá? Qual é o valor disso? Quer dizer, são coisas que devem ser resgatadas, que estão aí e que um pouco se faz a respeito, né? A gente fez um dos Praça Cidadã que a gente fez, a gente conseguiu reunir no mesmo evento pessoas que moravam na mesma região, que estudaram junto, mas que não se viam há 30 anos, 20 anos. Ou seja, é um desconhecimento brutal a respeito do seu próprio bairro, entendeu? E é por isso que eu estou me candidatando para dar sequência nesse trabalho, batalhando muito pelo conselho de subprefeitura. E eu acho que esse é um momento importante, porque vai ser a primeira vez que existe essa experiência. Eu acho que quem se eleger desta vez vai ter oportunidade de botar um jeito de trabalhar, vai colocar um objetivo para esse conselho, coisa que tem vários conselhos, todos eles com seus objetivos, mas eles são pouco ouvidos, né? Então eu acho que é a oportunidade que a gente tem de fazer com que todos os outros conselhos, junto com o nosso, seja também ouvido e seja representativo. É isso aí. Não carece do microfone não, né? Não carece, né? Tá chegando aí. Pra pegar aqui, ó. O microfone é chato, o microfone na mão treme, não é legal. Eu sou Leonardo, meu nome é Leonardo. Eu entrei nessa história por um convite, na verdade, de um grupo de pessoas que estavam acompanhando desde o comecinho a criação desse conselho. E por que me convidaram? Eu sou comerciante aqui no bairro, morador do bairro, e fico no meio de uma demanda que existe aqui na nossa região, que é a nossa vida noturna, agitada, esse monte de casas noturnas, bar, festa, blocos carnavalescos. Eu tenho tem um bloco chamado Bloco do Ó, a gente puxa 6.000, 5.000 pessoas, e é óbvio que quando a gente vai para a rua cria um pouco de impacto, né? E aí, nesse ano que passou, a gente teve um bloco gigantesco que tinha mais de 30.000 pessoas e criou um impacto imenso. A consequência desse impacto imenso começou a fechar as portas para quem trabalha com cultura, com música, com gastronomia, com a vida noturna aqui no nosso bairro. Ficou um pouco mais difícil. Os consegues, que é o conselho que acontece aqui todo dia 5 na Prefeitura de Pinheiros, virou como posso dizer, um espaço para praticamente engolir quem trabalha na cultura aqui na cidade, quem trabalha com os bares, quem trabalha com a música. A ideia desse, quando vem o conselho participativo, que fica uma coisa mais ampla, eu comecei a achar que era importante entrar mesmo para poder fazer um meio termo, assim. Como não consegue, a gente não tem espaço. Às vezes, quando vai alguém da gente que consegue praticamente linchado, vai ter um negócio mais amplo para vamos fazer o meio campo dessa história. Como eu moro no bairro, trabalho no bairro, sei o que é o meu vizinho dizendo que a Pérola Negra passou das 10 horas da noite, só que eu sei que a Pérola Negra está lá há 40 anos, que faz parte da história aqui, da comunidade, é importante, tem que estar lá. O carnaval é extremamente importante para a cidade, para o país, de fato a nossa cultura mesmo. A companheira era só fechar a janela, assim. Então eu acho importante entrar pensando em fazer os dois lados, né?
tem exageros, como tem esse bloco que aconteceu aqui e foi um impacto gigante para o bairro. Também tem os outros blocos que não acontecem isso e que é uma festa, inclusive, para a própria comunidade. Muita gente da comunidade participa. No meu último bloco que a gente terminou aqui, a primeira vez que a gente andou um pouquinho mais, no final do bloco, uma pessoa pediu a palavra, era uma moradora daqui da nossa rua, da Fidalga, e ela elogiou o nosso bloco, acho que é legal, que é bonito, que a gente tem que ter, não aquilo que acontecia. Então, o que a gente pensa? Que é importante que essa discussão seja feita na SUB, mas colocando limite para todos os lados. Vai demorar um pouquinho mais para tu dormir, talvez um dia? Talvez demore um pouquinho mais, porém o resto do ano vai continuar tranquilo. Agora, eu não posso colocar 30 mil pessoas no lugar onde cabe 3 mil. Acho que ficar no meio do caminho, conseguir levar o que os moradores têm de reclamação pelo excesso de barulho, excesso de ruído, que às vezes também não é tão excesso, e o que os bares de fato exageram, acho que é um pouco a minha tarefa, né? Porque começou ao contrário, né? Eu tinha que ter começado falando da minha história, né? Que eu milito no Partido dos Trabalhadores desde guri, do primeiro eu diverti, né? Depois caretita. Comecei, o meu primeiro contato com a política são as Iretajá. A minha família estava envolvida, os meus vizinhos estavam envolvidos, a comunidade onde eu cresci estava envolvida, foi muito legal. E desde então milito no Partido dos Trabalhadores. Num período curto eu me afastei para ajudar a refundar o Partido Comunista Brasileiro, que tinha perdido a sigla por Roberto Freire, um golpe clássico, todo mundo conhece a história. E a gente foi para tentar refundar, refundamos, mas aí a vida me levou de volta para o PT, por ser mais amplo, mais aberto, mais espaço, mais gente, mais estrutura. E desde 1900 e pouquinho antes da eleição da Luísa não, da eleição da Marta, eu voltei para o Partido dos Trabalhadores. Só que aí mudou minha vida, de militante de movimento social, militei no movimento Sem Terra, de movimento estudantil, que tinha atacava um setor específico, mudou porque eu virei comerciante. Então, ter estudado economia para fazer política e militado, uma questão mudou. Agora eu virei de empregado, virei empregador, a relação muda e surgem diversas demandas diferentes. Assim. Fiquei afastado da política durante um bom tempo em consequência disso. Assim, pô, que estranho, eu sou militante do PT e emprego 60 pessoas, como que é essa coisa? Assim, eu tenho que ir no juízo, cara, eu tenho que ir lá falar que o companheiro de fato não aquela hora extra que ele está me cobrando, mas fala, pô, cara, mas é um pouquinho a mais, a gente sabe o que é a mais-valia e tal. E aí me coloca uma situação curiosa na militância, assim. E aí, com os acontecimentos do bairro, de fato, da vida noturna, de quem chegou nos últimos anos, quem é que está naquelas picueutas hoje, que é muito diferente quem está lá hoje, o comerciante de hoje lá, com o que era a Ana, por exemplo, Martim Ferro, que é o Léo de São Cristóvão, é diferente do que é como que chama aquele Praça Madalena. Então, são perfis muito diferentes, assim, de quem quer trabalhar à noite, trabalhar gastronomia, trabalhar cultura e de quem está entrando. Então, de fato, tem exageros e tem gente que está sendo engolida pelos exageros. Por exemplo, eles olham para mim com o meu comércio, algumas pessoas não conseguem, por exemplo, da mesma forma que olham para alguns que tomam a rua. Só que o tomar a rua também tem por que hoje se toma a rua. Ninguém perguntou para o dono de bar se ele de fato é contra o tabaco. Quando a Marta sancionou o projeto de lei do Jorge Rato, que proibia a casa aberta depois de 1h da manhã, foi um impacto X no nosso setor. Os anos foram passando e a gente se adaptou a isso. Não foi simples se adaptar a isso, foi bem difícil. Mas foi indo, se adaptou. Quando a gente se adaptou a isso, veio uma lei abusiva, de cima para baixo, eleitoreira, meia boca, que é a lei antitabagista. O que acontece? Ninguém parou de fumar. Ninguém parou de fumar porque não pode fumar no bar. Todo mundo foi fumar fora do bar. Aí cresceu de novo um problema que estava praticamente acabado aqui no nosso bairro, que não tinha mais barulho. Você tem isolamento acústico, você tem segurança, você tem tudo. Você pode gritar lá dentro, não tem problema. O vizinho não vai se incomodar. Acontece que o camarada quer fumar, que ele vai para fora do seu bar para fumar. Isso teve alguns lugares aqui, você pegar a esquina que chama a casa do Flavinho, na Picueuta com a Fidalga, que aquilo tudo é tomado. Tu passa de noite, tu não consegue passar com o carro.
Por que isso aconteceu? Lá dentro da casa está vazio, lá fora está abarrotado de gente. Isso aconteceu porque é uma irresponsabilidade a proibição do tabaco. Ninguém parou de fumar. Foi todo mundo para fora. Foi para fora, tu chega não consegue, tá, os moradores estão querendo a sua cabeça de qualquer jeito. Agora, é óbvio que tinha que continuar fumando lá dentro. A minha preocupação é na saída do meu cliente. Meu cliente vai embora, você fala, por favor, ficar na baixa agora. 100 pessoas fora fumando, não tem controle. É um erro gigante, assim. Se de repente você consegue fazer o camarada não ter um edema pulmonar com 90 anos, mas o camarada, o vizinho vai ter estresse por causa do barulho e vai morrer disso. Então não atrapalhou a nossa vida para chuchu. E é o que esquentou, juntou isso com o carnaval que cresceu no bairro, ficou mais complicado. Agora, o que eu acho que é tarefa minha, se entrar no conselho, é tentar fazer, como eu tenho uma relação boa com os meus vizinhos, são muitos e são amigos, só que reclamam também e apoiam também. Então acho que a ideia é tentar, dando na subprefeitura, fazer essa ponte mesmo, assim. O que um comerciante pode ceder, melhorar e o que um morador de fato precisa, assim. É simples assim. O problema é que ficou completamente deixado de lado, assim. Tem essa ideia de talvez aqui virar um bairro diferenciado, né? Que é muito legal, ser um bairro da cultura, que em consequência disso você pode usar mais as calçadas, usar mais o horário, estender, mas tem aquilo, assim, é muito legal, porém depende de quem estiver dirigindo essa história toda. Se soltar de uma vez, pode piorar a vida do morador do bairro. Se tirar totalmente, piora a nossa vida, assim, e piorando a nossa vida, vai acontecer que a gente vai desaparecer daqui, está desaparecendo, cada prédio que sobe é um bar a menos, e vai chegar uma hora que vai sobrar para quem mora no bairro e comer naquelas girafas, naquelas coisas dentro do shopping center ali, do shopping center aqui na Madalena. É isso, acho que a minha tarefa principal nessa história é sentar e tentar mediar e explicar para o morador o que é de fato o nosso comércio, o que é de fato a nossa música durante a noite, e para os nossos colegas, donos de bar e restaurante daqui, explicar que de fato a gente tem que se controlar para que não atrapalhe o companheiro do lado que está morando ali. Essa é a minha tarefa, eu acho, central. É só isso, né? Acho que está desligado. Boa noite. Eu não esforçar minha voz. Eu sou Madalena. Eu cheguei em São Paulo, porque eu estou aqui hoje, porque eu cheguei em São Paulo em 80. Nasci num sítio. Quando eu vim para cá, eu achei essa cidade assim, completamente distante, cruel. Mas enfim, a vida precisa trabalhar, estudar, e eu fiz isso. Faz uns 4 anos que eu passei a ter uma folga na minha vida de sobrevivência, né? Então eu posso dedicar um pouco do meu tempo para as questões que eu acredito, somando a experiência que eu tenho de viver na cidade de São Paulo. Hoje eu sou membro do Conselho de Pinheiros. Meu cargo lá foi escolhido a dedo, que chama Diretoria de Assuntos Comunitários. Também fui conselheira na gestão anterior do CADES, que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente de Pinheiros, e agora também sou conselheira suplente. E as questões que me importam nesse período têm muito a ver com a convivência das pessoas, e no CONSEG eu acredito que eu percebo que lá vira um fórum de demandas não necessariamente de segurança, são questões comunitárias, né? Do conflito de vizinhança, por exemplo,
O carnaval a gente vive desde o ano passado questões de divergências de opinião, mas enfim, na gestão anterior, que era um coronel, ele não autorizou o carnaval na rua, porém o carnaval aconteceu, né? Mas acho que ficou fácil para o coronel falar que eu não autorizei. Aconteceu porque eles quiseram, né? E nesse ano o subprefeito autorizou o carnaval e deu errado, porque nós, pessoas, realmente muitas vezes não conseguimos saber o que é possível fazer na rua. Então eu não acredito que seja, indo para a fala do Léo, nessa questão que eu vivenciei de perto, essa discussão dentro do Conseg, eu não vejo como sendo um erro de um lado ou um erro de outro. Eu acho que é um erro de chama educação, né? As pessoas, quando vão para a rua, se sentem no direito de gritar, de fazer algumas coisas que não sabem usar o espaço público, né? Que tem a ver também com a fala do Fidel, quando a gente precisa aprender o que é espaço público. Essa é uma linha que eu acho importante, não consegue a gente dividir o que é segurança, o que é conflito de vizinhança e para onde direcionar essas demandas. A minha experiência que eu mais gosto tem a ver com o CADES, que é o desenvolvimento do meio ambiente. Eu gosto de praça, eu gosto de vizinho, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de andar pela rua e eu gosto de me sentir acolhida. Acho que foi isso que eu lutei desde quando eu cheguei em São Paulo, que eu queria fazer. Então eu gosto de sair na rua e falar bom dia, saber o nome das pessoas. E São Paulo, mesmo com essa imensidão de cidade, eu percebo que as pessoas querem também isso, né? E quando eu falo bom dia, por mais que ela às vezes até se assuste, também ela me responde e é gostoso. Então eu fui formando um elo de vizinhos. Com esse elo a gente cuida da Praça das Corujas, que é aqui perto, de um jeito simplista, sem pretensão. Procurei a subprefeitura também no período para tentar conservar o entorno da praça e conseguir que fosse feita uma moderação de tráfego ali no entorno. Então a Horta das Corujas entrou na Praça das Corujas também com esse mesmo conceito de convivência. Então hoje nós temos na horta muito mais uma questão de convivência social do que plantar alface, né? Que é pensar na alimentação. Nesse caso especificamente ficou no segundo plano, né? Hoje a horta tem a ver com encontros, as escolas do entorno vão lá conhecer o que é uma horta. Então é um trabalho tão simples e foi tão possível fazer que me dá esperança de poder construir mais espaços para que a comunidade se encontre e converse. Agora tem uma outra conversa em andamento, que é o Largo da Batata. A gente está completo num grupo grande envolvido e a gente quer fazer daquele espaço um espaço muito mais legal para todos nós. Hoje especificamente, a gente conseguiu estar com a Secretaria de Urbanismo e a Subprefeitura conversando para trazer para a gente, para a comunidade, a discussão do Largo da Batata, do que é e para que serve, para que a gente quer. Quando eu vejo o resultado de um encontro desses com pessoas simples, como eu, todos nós, acontecendo, eu passo a ter esperança, né? Por isso eu gostaria de também ajudar a construir o conceito desse conselho participativo, e eu vejo como uma nova forma de fazer política, uma nova forma da gente cobrar o que os nossos vereadores fazem, o que o nosso prefeito quer fazer, e o que a nossa subprefeitura pode fazer, o que as secretarias podem fazer. É uma nova forma da gente estar junto. Esse encontro, por exemplo, a gente pode fazer isso sempre e levar um banco de ideias para construir novos espaços, novas formas de informação e entender o que é possível fazer e onde a gente quer chegar. Esse é o meu sonho, eu acho. Por isso que eu me candidatei. Obrigada.
noite, meu nome é Moira Vasconcelos, sou candidata pelo distrito do Jardim Paulista e bom, eu moro no Jardim Paulistano minha vida toda, só mudei de quarteirão e eu não sei se sou arquiteta, urbanista e eu não sei se porque eu moro minha vida toda lá, ou porque eu faço esporte, eu corro pelo bairro, eu ando de bike, ou porque eu tenho cachorros, eu adoro bicho e eu moro numa praça, então assim, eu conheço muita gente do bairro, né? Então a gente acabou fazendo uma comunidade que é bem bacana, de você poder sair na rua, de você conhecer o seu bairro, as pessoas, os vizinhos. E como arquiteta eu atuo muito. Eu tenho muito projeto na Sub de Pinheiros. Então, assim, sempre estava lá, tem que aprovar projeto, e a BICS, né, Comunique-se. Então, assim, conheço os trâmites, conheço a vida. E como, assim, eu faço muitas visitas à Sub de Pinheiros, eu acabava sendo porta-voz do bairro para reclamação, para sugestão, para... Bom, enfim, tudo que precisava falava comigo para eu levar. Então, assim, tanto que eu acabei sendo indicada por esse conselho por uma pessoa que sabia das minhas críticas e do meu leve trás, né? Eu me especializei em acessibilidade, em sustentabilidade e, para mim, por exemplo, é um ponto que eu tenho que aprovar projeto que esteja dentro da lei da NBR 9050 de acessibilidade, mas a prefeitura não usa essa norma nos projetos de acessibilidade dela, né? Então você vai ver as calçadas, as vias rebaixadas, está completamente fora de norma. Então é uma coisa que eu ia lá brigar, falar com o subprefeito, ou código de obras, ou a gente tem que fazer o projeto ser aprovado de acordo com a legislação, mas a fiscalização não mostra um diferente, né? Que eles aprovam muita coisa que está irregular. Então, assim, é uma briga que eu, na verdade, vi nesse conselho uma oportunidade da gente ter uma voz oficial. Então, me interessa essa parte de urbanismo, essa parte da cidade, do verde, do traçado. E, bom, eu sou uma cidadã completamente comum, assim, né? Então, assim, super ansiosa por essa experiência, tomara que dê certo, porque eu acho muito importante essa participação. Eu acho que, assim, a ideia é a gente pegar um plano diretor, que é uma coisa macro, assim, para a cidade inteira e aplicar no nosso pedaço, né? Onde está a nossa subprefeitura, o nosso bairro. Eu acho que a gente tem que, como cidadão, procurar fazer uma coisa, uma cidade mais, onde a gente consiga viver mais digna para todo mundo, né? Não importa a classe social nem nada. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso a tudo e a ideia é fazer, acho que começando pelo bairro, por onde você mora, fazer com que aquilo se propague para tornar uma cidade melhor. Alô? Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Henrique Campos, eu tenho 26 anos. Sou servidor público municipal. Meu interesse por política e por atuação no Estado vem de uma convivência familiar muito grande com política. Meus pais, eles são militantes do PT há muito tempo e com eles que eu convivi muito esse momento inicial da política, que me atentou para a necessidade de organização, para a necessidade de luta, pelo que a gente acredita. E no espaço da universidade eu tive a oportunidade de poder conhecer, de poder discutir muitas questões que me apontaram para a necessidade
de você conhecer, de você disputar, de certa forma, os projetos políticos que você acredita dentro das normas, conhecendo como organizar, conhecendo as estratégias do Estado. E a minha experiência na universidade foi uma experiência, para mim, muito enriquecedora sobre as possibilidades dessa atuação. E, ao mesmo tempo, eu conheci e comecei a agir junto com um grupo, né, que fiz política estudantil com eles e que continua a atuar. Hoje nós atuamos no Partido dos Trabalhadores, no coletivo chamado Alvorada Vermelha. E de forma que cada vez mais eu fosse tomando conhecimento a respeito das questões da dinâmica do Estado. Eu sou servidor na Câmara Municipal de São Paulo e eu sou servidor há 5 anos já. Eu sei, por experiência própria, porque além de tudo eu trabalho com a parte parlamentar, que o trabalho da Câmara de Fiscalização ele é muito complicado por conta da dinâmica da política. Muita coisa dificilmente acontece de maneira como deveria acontecer, do ponto de vista da fiscalização, da proposição e da participação popular. Não acontece por conta das dificuldades que a política partidária estabelece, por conta dos interesses políticos, e por isso que eu enxergo quão importante a gente buscar construir espaços de maior participação popular, isso seja do ponto de vista da proposição, seja do ponto de vista da fiscalização das atividades do Executivo. E com a oportunidade de participar no Conselho, com essa oportunidade da criação desse Conselho, eu vi que era uma oportunidade de poder participar e de poder contribuir com um pouco da minha experiência particular na Câmara, que tem sido muito pautada por uma busca de traduzir aqueles que buscam as informações da Câmara de uma forma a tornar compreensível para quem não acompanha o processo legislativo o que está acontecendo de fato. Eu percebo que há uma grande dificuldade do setor público de poder se adaptar, a poder produzir informações da forma que interessem a população, produzir informações que possam ser facilmente apreendidas, e vejo isso nas demandas. Por exemplo, eu sou responsável por responder muitas das demandas que a ouvidoria encaminha para o nosso setor, para o setor onde eu trabalho, que é de acompanhamento dos processos legislativos, e muitas das coisas vêm com informações de os documentos não foram no formato de dados abertos, ou então tem muitas informações incompletas, e eu percebo que se a gente lida com também uma falta de, muitas vezes, uma falta de disposição de uma parte importante do setor público de se organizar para poder, assim, de correr atrás para fornecer essas informações, ao mesmo tempo tem uma falta de estrutura para organizar essas informações de uma forma que as pessoas possam saber, então, do que se trata, de como se trata, como se dá o processo político. Muitas vezes a gente enxerga coisas como na discussão que houve e que tem acontecido sobre o plano diretor. Às vezes as pessoas vão para fazer demandas e aí os técnicos, ao ouvir as informações, eles falam: então, mas essa não é a audiência que você tem que levar essa questão, ou coisas desse tipo, que mostram que as pessoas elas não sabem como muitas vezes, como essas questões, como levar as questões, e o Estado ele não está preparado para absorver isso. Então, por isso, para mim, que a questão mais importante, e é a qual que eu balizo a minha candidatura, é a questão da transparência, que é entendida muito, que eu entendo muito mais do que simplesmente você divulgar informações que são de caráter público,
tais como elas saem no Diário Oficial, como aparece ali no portal da transparência, coisas assim, mas você poder pensar em formas de apresentar essas informações de maneira de que as pessoas que são diretamente interessadas naquilo, que elas possam ter acesso, um acesso imediato sobre de que forma aquilo impacta você. E por isso que o que eu proponho fazer junto com esse coletivo é participar desses espaços, se me for concedida a honra de poder participar, e fazer um esforço para poder tornar clara, em termos que são para leigos, as questões que acontecem na dinâmica do Estado. Porque tem uma questão política que é muito importante, mas ao mesmo tempo as questões técnicas elas são uma forma de você afastar as pessoas do que está sendo discutido. Porque ou você não entende, por exemplo, de questões de urbanismo, você não entende de questões legais, ou você não entende de questões de saúde, qualquer coisa, mas as pessoas elas precisam, de qualquer forma, poder encontrar um espaço que elas dirigem as suas demandas e suas questões e que elas recebem informações a partir daí. Acho que é isso. E a Vera, por fim. Encerrou. Boa noite para todos. 68 anos é complicado, né, se fazer uma síntese. Mas, por outro lado, tem vantagens, né? A gente pode contribuir com a memória, com a história. Eu sou historiadora, professora, 28 anos lecionando, e a minha história de interesse político, ela vem da